Aula 1: Apreciação da arte. Dependendo da pintura, visitar uma galeria de arte soa como uma atividade perfeita para um fim de semana. Não podia estar mais de acordo. Explorar diferentes estilos de arte pode ser inspirador e instigante. Absolutamente. Permite-nos mergulhar em diferentes perspectivas e interpretações. A arte tem uma maneira única de evocar emoções e despertar a criatividade. Isso é verdade. É fascinante como uma única pintura pode transmitir uma infinidade de mensagens. Cada pincelada e escolha de cor contribui para o impacto global da obra de arte. É interessante ver como os artistas usam várias técnicas para expressar as suas ideias. Absolutamente. Alguns artistas preferem representações realistas, enquanto outros abraçam formas abstratas. E há aqueles que experimentam materiais não convencionais e métodos não convencionais. Essa é a beleza da arte, não há limites ou limitações. A expressão artística permite infinitas possibilidades e interpretação individual. É intrigante ver como pessoas diferentes percebem e se conectam com a mesma obra de arte. A arte pode ser um meio poderoso para iniciar conversas e desencadear o diálogo. De facto, incentiva-nos a questionar, refletir e explorar novas perspectivas. Acho fascinante aprender sobre o contexto histórico e os antecedentes de obras de arte famosas. Compreender o significado cultural e histórico acrescenta outra camada de apreciação. Absolutamente. Aprofunda a nossa compreensão e permite-nos conectar-nos com as intenções do artista. Visitar uma galeria de arte também proporciona uma oportunidade para apoiar os artistas locais e o seu trabalho. Isso é um ponto importante. Apoiar artistas ajuda a promover a criatividade e a diversidade cultural. Além disso, é uma oportunidade de descobrir talentos emergentes e testemunhar a evolução da arte. As galerias de arte organizam frequentemente exposições e eventos especiais que enriquecem ainda mais a experiência. Participar de palestras e workshops de artistas pode fornecer insights sobre o processo criativo. É sempre inspirador ouvir diretamente dos artistas e aprender sobre as suas inspirações. Absolutamente. É como ter um vislumbre da sua jornada artística. A arte também pode servir como uma forma de relaxamento e alívio do stress. O envolvimento com a arte permite-nos desligar-nos das nossas rotinas diárias e mergulhar na beleza. É por isso que muitas pessoas encontram consolo e inspiração na própria criação de arte. Quer se trate de pintura, escultura ou qualquer outra forma, a arte pode ser uma atividade gratificante e terapêutica. A arte tem realmente o poder de transformar e enriquecer as nossas vidas de inúmeras maneiras. Aula 2: Assistência ao serviço de apoio ao cliente. Se tiver algum problema com a sua compra, é importante contactar o serviço de apoio ao cliente imediatamente. Ajudam-no a resolvê-lo. Isso é um bom conselho, John. O serviço ao cliente está lá para nos ajudar e garantir uma experiência de compra positiva. Absolutamente. Eles têm a experiência para resolver quaisquer problemas ou preocupações que possamos ter.
É reconfortante saber que existe uma equipa dedicada pronta a ajudar-nos. Ao entrar em contacto com o serviço de apoio ao cliente, é útil fornecer todos os detalhes necessários sobre o problema. Sim, quanto mais informações tiverem, melhor poderão compreender e ajudar com o problema. Seja claro e conciso na explicação do problema, e não se esqueça de mencionar o seu pedido ou número de conta. Isso é um bom ponto. Incluir detalhes relevantes ajuda-os a localizar as suas informações rapidamente. Os representantes do serviço ao cliente são treinados para lidar com várias situações, por isso não hesitem em pedir a sua orientação. Podem fornecer instruções passo a passo ou oferecer soluções alternativas para resolver o problema. É importante manter-se calmo e educado ao comunicar com o serviço de apoio ao cliente. Sim, manter um tom respeitoso ajuda a estabelecer uma conversa positiva e construtiva. Se a questão for complexa ou exigir uma investigação mais aprofundada, poderão pedir algum tempo para a investigar. A paciência é a chave em tais situações. Dar-lhes o tempo necessário mostra compreensão e cooperação. Muitas empresas oferecem vários canais para contactar o serviço de apoio ao cliente, tais como telefone, e-mail ou chat ao vivo. Escolha o canal com o qual se sente mais confortável ou que fornece a resposta mais rápida. Algumas empresas têm até aplicações dedicadas ao apoio ao cliente ou contas de redes sociais para uma assistência mais rápida. Isso é conveniente. Permite-nos interagir com o serviço ao cliente de uma forma que se adapte às nossas preferências. Ao interagir com o serviço ao cliente, é importante manter registros das suas conversas. Tomar notas ou salvar trocas de e-mail pode ser útil para referência futura ou em caso de mal-entendidos. Se o contacto inicial com o serviço de apoio ao cliente não resolver o problema, não hesitem em encaminhá-lo para um supervisor ou gestor. Isso é bom, John. Representantes de nível superior podem ter recursos ou autoridade adicionais para resolver o assunto. Lembre-se, o serviço ao cliente está lá para o ajudar. Querem garantir a sua satisfação enquanto cliente valorizado. Isso é verdade. O seu objetivo é encontrar uma solução que atenda às suas necessidades e resolva quaisquer problemas. Portanto, se encontrar algum problema, não hesite em contactar o serviço de apoio ao cliente e procurar a sua assistência. Tomar a iniciativa de os contactar mostra que valoriza a sua experiência como cliente. Absolutamente, Ana. Lembremos-nos de utilizar o serviço ao cliente como um recurso valioso sempre que necessário. Lição 3: Dicas de organização doméstica. Tenho tentado organizar melhor a minha casa. Tem alguma dica, Ana? Absolutamente, John. Uma dica eficaz é organizar e livrar-se de itens que já não precisa ou usa. Isso faz sentido. Limpar itens desnecessários pode criar mais espaço e facilitar a organização. Outra dica útil é atribuir um local designado para cada item para evitar a desordem. Assim, ter um local específico para tudo torna mais fácil encontrar coisas e manter a ordem. Exatamente. Pode usar etiquetas ou recipientes de armazenamento para manter os itens organizados e facilmente acessíveis. Gosto da ideia de rotulagem.
Acrescenta clareza e ajuda a identificar rapidamente o conteúdo de cada contentor. Utilizar o espaço vertical também é uma ótima maneira de maximizar o armazenamento em uma pequena casa. Isso é verdade. Instalar prateleiras ou usar organizadores suspensos pode ajudar a liberar espaço valioso. Outra dica é criar um cronograma de limpeza e organização para ficar por dentro das tarefas de manutenção. Assim, reservar horários específicos para a limpeza e organização garante que tudo fique em ordem. Também é importante rever e reavaliar regularmente os seus pertences para evitar acumulações desnecessárias. Isso é um bom ponto. Avaliar periodicamente o que tem pode ajudar a manter um espaço de vida organizado. Investir em mobiliário funcional com arrumação embutida pode ser um virador de jogo para a organização do lar. Mobiliário que serve dupla finalidade, como puffs com armazenamento oculto, pode ser muito útil. Ao organizar, é útil começar com uma área de cada vez, em vez de tentar resolver tudo de uma vez. A divisão da tarefa em partes menores e gerenciáveis torna o processo menos difícil. Também pode envolver os membros da sua família e atribuir tarefas específicas a cada pessoa. Envolver-se todos promove um sentido de responsabilidade e faz com que seja um esforço de equipa. Outra dica é fazer uso de ferramentas digitais e apps para organizar documentos e informações importantes. É uma ótima ideia. Tornar-se digital pode poupar espaço físico e tornar a informação facilmente acessível. Por último, manter o hábito de arrumar diariamente, mesmo que por alguns minutos, pode fazer uma grande diferença a longo prazo. Portanto, dedicar alguns minutos por dia para arrumar ajuda a evitar que a desorganização se acumular. Absolutamente, John. A consistência é fundamental quando se trata de organização do lar. Obrigado por partilhar estas dicas valiosas, Ana. Estou entusiasmado por começar a implementá-los. Aula 4. Recomendação de restaurante local. Sim, há um ótimo restaurante local ao virar da esquina. Servem comida deliciosa. Isso soa intrigante, John. Em que tipo de cozinha são especializados? É um acolhedor restaurante italiano com uma grande variedade de pratos de massa e pizzas deliciosos. Sou fã da cozinha italiana. Tem algum prato de destaque que recomendaria? A lasanha caseira deles é imperdível. É rico, saboroso e derrete na boca. Adoro lasanha. Vou definitivamente acrescentar isso à minha lista quando visitar o restaurante. Também tem um fantástico tiramisu de sobremesa. É a maneira perfeita de terminar a sua refeição. O tiramisu é uma das minhas sobremesas favoritas. Mal posso esperar para me deliciar com a versão deles. O restaurante tem um ambiente acolhedor e convidativo, tornando-o um ótimo local para um jantar acolhedor. Isso soa adorável. É necessário fazer uma reserva ou normalmente consegue encontrar uma mesa? É aconselhável fazer uma reserva, especialmente nos horários de pico, para garantir uma mesa. É bom saber disso. Vou fazer questão de ligar com antecedência e reservar uma mesa para a minha visita. Os funcionários do restaurante são simpáticos e atenciosos, prestando um serviço excelente.
Um excelente serviço melhora sempre a experiência gastronómica. Acrescenta ao prazer geral. Os preços também são razoáveis, considerando a qualidade e o tamanho das porções dos pratos. Isso é uma vantagem. É sempre bom encontrar um restaurante que ofereça uma boa relação qualidade-preço. O restaurante também tem uma boa seleção de vinhos para complementar a sua refeição. Aprecio um bom emparelhamento de vinhos. Acrescenta outra camada de prazer à experiência gastronómica. Mais uma coisa, ocasionalmente tem a música ao vivo, o que contribui para o ambiente. A música ao vivo cria uma atmosfera maravilhosa. Parece um lugar encantador para jantar. No geral, é uma joia escondida que os locais adoram, e tenho a certeza que também vai gostar. Obrigado por partilhar esta recomendação, John. Mal posso esperar para experimentar este restaurante local. De nada, Ana. Tenho a certeza de que terá uma experiência gastronómica memorável lá. Aula 5. Rotinas do nascer do sol e da manhã. O nascer do sol é sempre uma vista tão bonita de se ver. Isso me energiza para o dia que se aproxima. Concordo, John. Testemunhar o nascer do sol pode ser uma forma pacífica e inspiradora de começar o dia. Por falar em manhãs, tem alguma rotina matinal que o ajude a começar o seu dia? Absolutamente, John. Uma coisa que faço sempre é beber um copo de água assim que acordo. Hidratar logo de manhã é uma ótima maneira de reabastecer e reidratar o seu corpo. Também gosto de fazer alongamentos leves ou yoga para acordar os meus músculos e promover a flexibilidade. O alongamento é uma maneira fantástica de fazer o sangue fluir e preparar o seu corpo para o dia. Acho que dedicar alguns minutos para exercícios de respiração profunda ajuda a acalmar a minha mente e aumentar o foco. Exercícios de respiração profunda podem definitivamente ajudar a definir uma mentalidade positiva e focada para o dia. Outra parte essencial da minha rotina matinal é ter um pequeno almoço nutritivo. Um pequeno almoço equilibrado fornece a energia e os nutrientes necessários para começar bem o dia. Tento incluir frutas, grãos integrais e proteínas no meu pequeno almoço para uma refeição completa. Isso soa como uma maneira saudável e nutritiva de abastecer o corpo pela manhã. Também faço questão de rever a minha lista de tarefas e priorizar as tarefas para o dia seguinte. Planear e organizar as suas tarefas pode ajudá-lo a manter-se focado e produtivo ao longo do dia. Sim, ter um plano claro em mente ajuda-me a manter-me no caminho certo e a atingir os meus objetivos. Acha que estabelecer metas ou intenções para o dia ajuda a manter-se motivado? Absolutamente, John. Estabelecer pequenos objetivos ou intenções ajuda-me a manter-me motivado e dá-me um sentido de propósito. Essa é uma ótima abordagem. É importante ter um sentido de propósito e direção no nosso dia a dia. Por último, tento passar alguns minutos em gratidão, a refletir sobre coisas pelas quais sou grato. Praticar a gratidão é uma maneira maravilhosa de cultivar uma mentalidade positiva e começar o dia com apreço. Não podia estar mais de acordo, John. Expressar gratidão dá um tom positivo para o resto do dia. Vou ter isso em mente e tentar incorporar algumas destas rotinas matinais na minha própria rotina.
Isso é ótimo, John. Tenho a certeza que vão ajudar-te a começar o dia com uma nota positiva. Obrigado por partilhar as tuas dicas de rotina matinal, Ana. Estou entusiasmado por experimentá-los. Aula 6: Políticas de reserva e cancelamento. Ao reservar um quarto de hotel, é essencial estar atento às suas políticas de cancelamento. Absolutamente, John. Alguns hotéis têm políticas de cancelamento rígidas, especialmente nos horários de pico. Isso é verdade. Se cancelar alguns dias antes da data de check-in, poderá ter de pagar o preço total. Pode ser bastante dispendioso se tiver de cancelar de última hora. Verifique sempre a política de cancelamento antes da reserva. É uma abordagem inteligente. É melhor ser informado de antemão para evitar surpresas. E se houver uma emergência e eu tiver de cancelar a curto prazo? Continuarei a ser cobrado. Depende da política do hotel. Alguns hotéis podem dispensar a taxa de cancelamento em caso de emergência. É bom saber disso. É reconfortante ter alguma flexibilidade no caso de surgirem situações inesperadas. É sempre uma boa ideia entrar em contato diretamente com o hotel se tiver alguma dúvida ou dúvida sobre a política de cancelamento. Vou ter isso em mente. É melhor esclarecer qualquer dúvida diretamente com os funcionários do hotel. Além disso, alguns hotéis oferecem opções de reserva flexíveis com cancelamento gratuito até um determinado período antes da data de check-in. Essa é uma ótima opção, especialmente se os seus planos de viagem são incertos ou sujeitos a alterações. No entanto, é importante notar que durante as épocas de pico de viagens ou eventos populares, estas opções flexíveis podem não estar disponíveis. Entendo. É crucial planear com antecedência e garantir a sua reserva com antecedência durante os períodos de maior movimento. Outra dica é considerar a reserva através de sites de viagens que disponibilizam políticas de cancelamento flexíveis. Isso é uma sugestão útil, dá-lhe mais opções e reduz o risco de taxas de cancelamento. Também vale a pena verificar se o hotel oferece descontos ou tarifas especiais para reservas não reembolsáveis. Isso pode ser uma boa opção se tiver certeza sobre os seus planos de viagem e quiser poupar algum dinheiro. No entanto, tenha cuidado ao escolher uma reserva não reembolsável, pois não poderá cancelar ou obter um reembolso. Compreendo. Reservas não reembolsáveis podem ser uma ótima maneira de economizar dinheiro, mas você precisa ter certeza de seus planos. Exatamente. É sempre prudente pesar os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Obrigado por partilhar estas dicas valiosas, John. É importante estar atento às políticas de reserva e cancelamento. De nada, Ana. Fico feliz em poder ajudar. Lembre-se, estar bem informado permite uma experiência de viagem mais tranquila. Vou definitivamente ter isso em mente para as minhas futuras reservas. É tudo uma questão de fazer escolhas informadas. Absolutamente, Ana. Boas viagens e que as suas futuras reservas sejam descomplicadas. Lição 7: Etiqueta da máscara. É essencial nunca esquecer a sua máscara quando estiver fora de casa. Absolutamente, John. Levo sempre a minha máscara comigo onde quer que vá.
É um hábito responsável de se ter. O uso de máscara ajuda a proteger a nós mesmos e aos outros. É crucial seguir a etiqueta da máscara e usá-la corretamente, cobrindo tanto o nariz como a boca. Com efeito, o uso de máscara é incorretamente contrário ao seu propósito. Deve cobrir totalmente o seu rosto. Tenho notado que algumas pessoas usam as suas máscaras debaixo do nariz. É importante lembrá-los sobre o uso adequado. Tens razão, Ana. Lembrar educadamente os outros sobre o uso adequado da máscara pode ajudar a criar um ambiente mais seguro. Se alguém esquecer a máscara, é atencioso oferecer-lhes uma de reserva se tiver uma máscara extra. É um gesto gentil. Deveríamos cuidar uns dos outros e ajudar-nos mutuamente a manter-nos protegidos. Por outro lado, se esquecer a sua máscara, é melhor evitar locais lotados ou considerar a compra de uma descartável. Absolutamente, Ana. É sempre melhor estar preparado e ter um plano de backup. Também vi pessoas a usar máscaras com válvulas. É importante notar que as máscaras com válvulas não são tão eficazes na prevenção da propagação do vírus. Isso é um bom ponto. Máscaras sem válvulas são recomendadas para melhor proteção. Também é importante lavar as máscaras reutilizáveis regularmente para manter a limpeza e a eficácia. A lavagem regular garante que a máscara permaneça higiênica e ajuda a prevenir o acúmulo de bactérias. Descobri que ter um pequeno saco ou bolsa para guardar a sua máscara quando não estiver em uso é útil. É uma ótima ideia, Ana. Mantenha a máscara limpa e facilmente acessível quando necessário. Além disso, é importante higienizar as suas mãos antes e depois de tocar na sua máscara. A higiene adequada das mãos é crucial na prevenção da propagação de germes, especialmente ao manusear a sua máscara. E não esqueçamos que as máscaras não substituem o distanciamento social. Devemos continuar a manter uma distância segura dos outros. Absolutamente, Ana. O uso de máscara deve ser combinado com outras medidas preventivas para a máxima eficácia. Obrigado por discutir a etiqueta da máscara, John. É importante que todos façamos a nossa parte para nos mantermos seguros. De nada, Ana. Fique seguro e lembre-se, usar uma máscara é uma maneira simples mas poderosa de proteger a nós mesmos e aos outros. Aula 8. Marketing de influenciadores. Já considerou o marketing de influenciadores? Pode aumentar muito a visibilidade e o alcance da marca. Absolutamente, John. O marketing de influência tornou-se uma ferramenta poderosa na era digital de hoje. Os influenciadores têm seguidores leais e podem efetivamente promover produtos ou serviços para o seu público. Isso é verdade. Colaborar com influenciadores permite às marcas explorar a sua influência e credibilidade. É importante escolher influenciadores cujos valores se alinhem com a marca e o público-alvo. Definitivamente. Autenticidade e relevância são fatores-chave para parcerias de influenciadores bem-sucedidas. Pesquisar e avaliar potenciais influenciadores pode ajudar a garantir um bom ajuste para a mensagem da marca. O envolvimento com micro-influenciadores também pode ser benéfico, pois eles geralmente têm um público altamente engajado e de nicho.
Os micro-influenciadores podem oferecer uma abordagem mais direcionada e gerar níveis mais elevados de envolvimento do público. Além disso, normalmente têm uma ligação mais pessoal com os seus seguidores, o que pode levar a melhores conversões. É crucial estabelecer metas e expectativas claras ao trabalhar com influenciadores. Definir objetivos mensuráveis ajuda a rastrear a eficácia das campanhas de marketing de influenciadores. E não se esqueça de monitorizar o desempenho e o impacto das colaborações para tomar decisões baseadas em dados. Construir relacionamentos de longo prazo com influenciadores também pode ser valioso para a promoção contínua da marca. Manter uma comunicação aberta e dar apoio aos influenciadores pode fomentar parcerias positivas. Oferecer códigos de desconto exclusivos ou programas de afiliados pode incentivar influenciadores e impulsionar as vendas. Colaborar com influenciadores também pode gerar conteúdo gerado pelo usuário e prova social para a marca. O conteúdo gerado pelo utilizador acrescenta autenticidade e incentiva outros a envolverem-se com a marca. É essencial cumprir os regulamentos de publicidade e garantir a transparência nos conteúdos patrocinados. Divulgar parcerias e conteúdos patrocinados cria confiança junto do público e evita questões legais. No geral, o marketing de influenciadores pode ser uma estratégia poderosa para aumentar o reconhecimento e o engajamento da marca. Absolutamente. É um campo dinâmico e em constante evolução que pode render grandes resultados para as marcas. Obrigado por discutir o marketing de influenciadores comigo, Ana. É uma avenida emocionante para explorar. Seja bem-vindo, John. Foi um prazer discutir este tema convosco. Vamos continuar a aprender e a adaptar-nos às novas tendências de marketing. Definitivamente, Ana. A aprendizagem contínua e a adaptação são fundamentais para se manter à frente no cenário digital em constante mudança. Lição 9. Enfeitar os sabores. Acrescentam sabores surpreendentes. Adoro usar especiarias na minha cozinha. Podem realmente elevar um prato e torná-lo mais delicioso. Absolutamente. As especiarias têm o poder de transformar ingredientes comuns em refeições extraordinárias. Quais especiarias usa com mais frequência na sua cozinha? Uso uma variedade de especiarias, mas algumas das minhas favoritas são cominho, páprica e açafrão-cúrcuma. São ótimas opções. O cominho adiciona um sabor quente e terroso, enquanto a páprica traz um toque de fumo. E a cúrcuma não só adiciona uma cor amarela vibrante, mas também tem inúmeros benefícios para a saúde. Isso é verdade. A cúrcuma contém curcumina, conhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias. É fascinante como as especiarias não só melhoram o sabor, mas também oferecem potenciais benefícios para a saúde. Absolutamente. É como adicionar uma dose de bondade às suas refeições. Também gosto de usar canela e noz moscada na minha panificação. Trazem um aroma acolhedor e reconfortante. Cozer com canela e noz moscada é perfeito para criar guloseimas quentes e convidativas. Sim, é como um abraço em forma de sobremesa. Concordo plenamente. As especiarias têm a capacidade de evocar emoções e criar experiências culinárias memoráveis.
Experimentar diferentes combinações de especiarias pode ser emocionante. É como embarcar numa aventura de sabores. Não podia estar mais de acordo. Experimentar novas misturas de especiarias pode abrir um novo mundo de gostos e possibilidades. Também é interessante explorar as especiarias usadas em diferentes cozinhas ao redor do mundo. Absolutamente. Cada cultura tem a sua própria mistura única de especiarias que contribuem para os seus pratos tradicionais. Ao incorporar diversas especiarias, podemos alargar os nossos horizontes culinários e apreciar sabores globais. É como fazer uma viagem culinária sem sair da cozinha. Exatamente. As especiarias têm o poder de nos transportar para diferentes lugares através dos seus aromas e sabores sedutores. Obrigado por partilhar o teu amor pelas especiarias, Ana. É inspirador ouvir como melhoram a sua cozinha. Seja bem-vindo, John. Foi um prazer discutir especiarias convosco. Vamos continuar a explorar e experimentar sabores. Definitivamente, Ana. Vamos continuar a apresentar as coisas e a criar deliciosas obras-primas culinárias. Lição 10: Pizza personalizada. Pepperoni. Adoro uma pizza de pepperoni clássica. Claro. É uma escolha popular. Mas sabia que podemos personalizar as nossas próprias pizzas? A sério. Isso soa divertido. Como podemos personalizá-los? Podemos escolher entre uma variedade de coberturas, como diferentes queijos, legumes e até carnes únicas. Isso é emocionante. Sempre quis experimentar combinações diferentes. Quais são as suas coberturas de pizza favoritas? Gosto de uma combinação de mussarela fresca, tomate cereja, manjericão e um fiozinho de esmalte balsâmico. Isso soa delicioso. Gosto de acrescentar alguns cogumelos, pimentões e azeitonas à minha pizza. É ótimo ter uma variedade de coberturas para atender às preferências de todos. Essa é a beleza de personalizar pizzas. Absolutamente. Permite-nos ser criativos e satisfazer as nossas papilas gustativas individuais. Além disso, personalizar pizzas pode ser uma atividade divertida para encontros ou noites em família. Posso imaginar toda a gente a reunir-se, a escolher as suas coberturas favoritas e a apreciar o processo juntos. Exatamente. Acrescenta um elemento interativo à experiência gastronómica. Quando se trata de molhos, prefere marinara tradicional ou gosta de experimentar opções diferentes? Gosto de experimentar molhos diferentes. Às vezes uso pesto ou mesmo molho barbecue como base. Isso é interessante. Costumo ficar com marinara, mas estou aberto a experimentar novos sabores. Esse é o espírito. É tudo uma questão de explorar diferentes combinações e descobrir novos favoritos. Concordo. É como uma aventura culinária na nossa própria cozinha. Absolutamente. E a melhor parte é que também podemos personalizar a crosta. Fino, grosso ou mesmo recheado. A crosta é crucial. Pode fazer ou quebrar uma pizza. Normalmente, gosto de uma crosta fina e crocante.
Gosto de uma crosta ligeiramente mais espessa com um interior macio e um exterior dourado e crocante. É fascinante como a crosta pode adicionar uma nova dimensão à experiência de comer pizza. De facto, é a base que mantém todos os sabores juntos. Obrigado por me esclarecer sobre a personalização de pizzas, Ana. Mal posso esperar para experimentar. Seja bem-vindo, John. Divirta-se explorando diferentes coberturas e desfrute da sua pizza personalizada. Vou, Ana. Vamos continuar a abraçar a nossa criatividade culinária e fazer deliciosas pizzas juntos. Lição 11: Clube do Livro de Mistérios. Também gosto de ler mistérios. Isso é ótimo. Os mistérios mantêm-me sempre no limite do meu assento. Tem uma forma de cativar o leitor e de o manter a adivinhar até ao fim. Absolutamente. A emoção de desvendar as pistas e tentar resolver o mistério é tão excitante. É como embarcar numa aventura sem sair do conforto das nossas próprias casas. Não podia estar mais de acordo. O poder de um bom romance de mistério é verdadeiramente notável. Leu algum mistério digno de nota recentemente? Sim, terminei recentemente um romance apelidado A Testemunha Silenciosa. Teve tantas reviravoltas inesperadas. Isso soa intrigante. Vou definitivamente adicioná-lo à minha lista de leitura. Deveríamos começar um clube do livro e discutir os nossos romances de mistério favoritos. É uma ideia fantástica. Seria ótimo mergulhar mais fundo nas histórias e trocar pensamentos. Podemos partilhar recomendações e descobrir novos autores juntos. Conte comigo. Estou animado para explorar o mundo dos mistérios convosco. Maravilhoso! Vamos marcar um horário de reunião regular e escolher o nosso primeiro livro. Que tal nos encontrarmos a cada 2 semanas? Isso deveria dar-nos tempo suficiente para ler e discutir. Parece perfeito. Agora para o nosso primeiro livro, que tal Gone Girl da Gillian Flynn? Ouvi coisas boas sobre esse livro. Está na minha lista de leitura há algum tempo. Excelente escolha! É um thriller psicológico que nos manterá envolvidos do início ao fim. Mal posso esperar para mergulhar nele. Vamos começar o nosso clube do livro e desvendar os mistérios juntos. Concordo. Este clube do livro vai ser uma viagem emocionante para nós dois. Obrigado por sugeri-lo, Ana. Estou ansioso pelas nossas discussões. Seja bem-vindo, John. Vai ser uma experiência maravilhosa. Boa leitura. Da mesma forma, Ana. Vamos nos perder no mundo dos mistérios e desfrutar da nossa aventura do Clube do Livro. Aula 12. Direitos contratais. Compreendido. Vou acrescentar uma secção pormenorizada para cobrir esses direitos no contrato. É uma decisão sábia. É importante ter termos claros e abrangentes para proteger todos os envolvidos. Absolutamente. Os contratos destinam-se a estabelecer direitos e responsabilidades, assegurando uma colaboração justa e harmoniosa. Precisamente.
Ao incluir cláusulas específicas, pode resolver possíveis problemas e evitar mal-entendidos. Quais são alguns dos direitos fundamentais que devem ser cobertos no contrato? Em primeiro lugar, os direitos de propriedade intelectual devem ser claramente definidos para proteger qualquer obra ou invenções originais. Isso faz sentido. É crucial estabelecer quem será o proprietário da propriedade intelectual criada durante o projeto. Além disso, os direitos de confidencialidade devem ser abordados para salvaguardar as informações confidenciais partilhadas entre as partes. Concordo. As cláusulas de confidencialidade são essenciais para manter a confiança e proteger a informação proprietária. Outro aspecto importante são os direitos de pagamento e indemnização. É crucial delinear as condições de pagamento e quaisquer taxas adicionais. Absolutamente. Ambas as partes devem ser claras sobre como e quando o pagamento será feito para evitar quaisquer disputas. E não nos esqueçamos dos direitos de rescisão. É importante estabelecer as condições em que qualquer uma das partes pode rescindir o contrato. Esse é um ponto crucial. Ter cláusulas de rescisão claras pode ajudar ambas as partes a sair do acordo, se necessário. Por último, os direitos de resolução de litígios devem ser incluídos para delinear o processo de resolução de quaisquer divergências que possam surgir. Bom ponto. Incluir uma cláusula de resolução de litígios pode ajudar as partes a encontrar uma resolução sem recorrer a litígios dispendiosos. Em geral, um contrato bem elaborado com direitos abrangentes pode fornecer uma base sólida para uma parceria de sucesso. Não podia estar mais de acordo. Fixa as expectativas e protege os interesses de todas as partes envolvidas. É sempre uma boa ideia consultar um profissional jurídico para garantir que o contrato cobre todos os direitos necessários. Absolutamente. O aconselhamento jurídico pode ajudar a garantir que o contrato seja juridicamente sólido e adaptado às suas necessidades específicas. Obrigado por tomar a iniciativa de abordar esses direitos, John. Mostra o seu compromisso com uma colaboração justa e transparente. De nada, Ana. Acredito na importância de contratos claros e da proteção dos direitos de todos. Vamos continuar a trabalhar juntos para finalizá-lo. Lição 13. Procurar aconselhamento de especialistas. E se precisar de ajuda, vou pedir alguns conselhos de especialistas. É uma abordagem inteligente. Procurar aconselhamento especializado pode poupar-lhe tempo e ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Absolutamente. Por vezes, obter uma perspectiva externa pode fornecer informações e orientações valiosas. É importante reconhecer quando precisamos de ajuda e não hesitar em pedir ajuda. Costumava hesitar, pensando que devia resolver tudo sozinho. Mas aprendi que procurar conselhos é um sinal de força, não de fraqueza. É uma boa mentalidade de se ter. Os especialistas têm conhecimentos especializados e podem oferecer soluções que talvez não tenhamos considerado. Exatamente. A sua experiência pode ajudar-nos a navegar situações complexas e evitar erros dispendiosos. Ao procurar aconselhamento especializado, é essencial fazer uma investigação aprofundada e encontrar profissionais com uma sólida reputação. Concordado. Devemos procurar profissionais que tenham experiência e um histórico de sucesso nas suas respectivas áreas.
Além disso, é útil preparar perguntas específicas ou áreas em que precisamos de orientação para aproveitar ao máximo o tempo do especialista. Isso é um bom ponto. Ser claro sobre o que precisamos de assistência pode levar a conselhos mais focados e valiosos. E lembrem-se, os especialistas estão lá para ajudar, não para tomar decisões por nós. Ainda temos a palavra final na escolha do melhor curso de ação. Absolutamente. Os seus conselhos destinam-se a nos capacitar a tomar decisões informadas. Se abordarmos a procura de aconselhamento especializado com uma mente aberta e vontade de aprender, podemos obter informações valiosas e crescer. Não podia estar mais de acordo. Aprender com especialistas é um processo contínuo que pode ajudar-nos a melhorar e alcançar os nossos objetivos. Portanto, não hesitem em contactar-nos quando precisarem de ajuda, John. Os especialistas estão lá para o apoiar na sua viagem. Obrigado, Ana. Agradeço o seu encorajamento. Lembro-me de procurar aconselhamento especializado quando necessário. Lição 14: Partilhar tradições. E ansiosos por partilhar as suas tradições comigo. Isso é maravilhoso. Como é que isso aconteceu? Bem, mencionei a eles que estou interessado em aprender sobre diferentes culturas, e eles estavam entusiasmados em apresentar-me as suas tradições. Isso é fantástico. É uma ótima maneira de obter insights sobre a herança deles e aprofundar a sua conexão com eles. Absolutamente. Acredito que compreender e apreciar diferentes tradições pode fomentar o respeito mútuo e fortalecer as relações. Não podia estar mais de acordo. É partilhando e abraçando as nossas diferenças que podemos realmente celebrar a diversidade. Convidaram-me a juntar-me a eles durante o próximo festival, onde vão mostrar música tradicional, dança e comida. Isso soa incrível. Viver o seu festival em primeira mão dar-lhe um vislumbre dos seus costumes e celebrações. Estou muito ansioso por isso. Também mencionaram que vão usar trajes tradicionais e ficariam felizes em me emprestar algo para vestir também. É um gesto adorável. Vestir-se com trajes tradicionais permitir-lhe a mergulhar totalmente na atmosfera festiva. Estou animado para aprender algumas danças tradicionais também. Eles ofereceram-se para me ensinar alguns passos durante o festival. É uma grande oportunidade para abraçar a sua cultura e experimentar algo novo. Tenho a certeza que vais divertir-te muito a aprender as danças. Sinto-me afortunado por ter esta oportunidade de aprender em primeira mão sobre as suas tradições e fazer parte das suas celebrações. É realmente uma experiência especial, Ana. Ao participar ativamente e mostrar interesse, está a construir ligações significativas com eles. Absolutamente, John. Acredito que abraçando e respeitando as tradições uns dos outros, podemos criar um mundo mais inclusivo e harmonioso. Bem dito, Ana. É através destas trocas culturais que podemos colmatar lacunas e fomentar um sentido de unidade. Agradeço a oportunidade de aprender e partilhar as suas tradições. É uma experiência enriquecedora que vou valorizar. Aproveite cada momento, Ana. A vossa abertura e ânsia de aprender sobre as suas tradições deixarão certamente um impacto positivo. Aula 15: Lidar com cancelamentos de voo. Outro voo.
Desculpe-me, o nosso voo foi cancelado. Pode ajudar-nos? Claro, deixe-me verificar o estado e ver quais opções estão disponíveis para remarcação. Obrigado, Ana. Esta mudança inesperada desviou os nossos planos de viagem. Compreendo a frustração. É importante manter a calma e trabalhar em conjunto para encontrar uma solução. Absolutamente. Temos de ser proativos e explorar opções alternativas para chegar ao nosso destino. Vejo que há outro voo amanhã de manhã. Isso seria adequado para nós dois. Sim, isso funcionaria. Vamos em frente e reservar os bilhetes para o voo de amanhã. Farei o meu melhor para garantir os lugares para nós. Por vezes, a disponibilidade pode ser limitada devido a cancelamentos. Agradeço a sua ajuda, Ana. É reconfortante ter alguém bem informado a ajudar-nos a navegar nesta situação. É um prazer, John. Estou aqui para garantir que tenha uma experiência de viagem tranquila, apesar do inconveniente. Há mais alguma coisa que precisamos de considerar ou quaisquer medidas adicionais que devamos tomar? É sempre uma boa ideia verificar com a companhia aérea qualquer compensação ou assistência que ela possa fornecer devido ao cancelamento. Isso é um bom ponto. Vou certificar-me de entrar em contacto com eles e perguntar sobre isso. Além disso, é importante manter o registro de qualquer documentação relacionada com o cancelamento, tais como cartões de embarque ou e-mails. Vou tomar nota disso. Documentar tudo ajudar-nos a se precisarmos de fornecer provas ou fazer uma reclamação mais tarde. Ótimo! E se tiver mais alguma dúvida ou precisar de ajuda durante este processo, não hesite em perguntar. Obrigado, Ana. O vosso apoio e orientação têm sido inestimáveis. Fico feliz por tê-lo do nosso lado. É um prazer, John. Estou aqui para garantir que tenha uma experiência de viagem positiva, apesar dos soluços ao longo do caminho. Agradecemos tudo o que está a fazer por nós, Ana. Estamos ansiosos para finalmente chegar ao nosso destino. Estou confiante de que tudo vai dar certo. O voo de amanhã vai levá-lo a caminho, e em breve será apenas um pequeno solavanco na estrada. Obrigado mais uma vez, Ana. O seu profissionalismo e assistência fizeram uma diferença significativa para nós. Lição 16. Máquina de café numa casa em miniatura. Tenho uma boa ideia. Vejo uma máquina de café numa casa em miniatura. Seria perfeito para a nossa coleção de casas de bonecas. Isso soa como uma adição deliciosa. Uma pequena cafeteira daria um toque realista ao nosso mundo em miniatura. Exatamente. Imaginem as pequenas chávenas de café que podemos servir aos nossos residentes de casas de bonecas. Vai dar vida à cena. Adoro a atenção aos detalhes. É incrível como objetos tão pequenos podem realçar o charme geral das miniaturas. É tudo uma questão de criar uma sensação de realismo e capturar a essência da vida cotidiana, mesmo num cenário em miniatura. Concordo. São os pequenos toques que tornam o mundo das casas de bonecas mais relacionável e imersivo. Podemos colocar a cafeteira na área da cozinha, ao lado de outros mini eletrodomésticos como fogão e frigorífico.
Isso tornaria um canto acolhedor e convidativo na nossa casa de bonecas. Já consigo imaginar isso na minha mente. Poderíamos até criar uma cena de mini coffee shop, com pequenas mesas, cadeiras e uma exposição de pastelaria em miniatura. Oh, é uma ideia brilhante! Seria um local encantador para os nossos residentes de casas de bonecas se reunirem e saborearem o seu café. E podemos desenhar uma placa de menu em miniatura com várias opções de café. Vai ser como um verdadeiro café, mas em miniatura. Estou a ficar entusiasmado só de pensar nisso. Podemos usar acessórios em miniatura como canecas, grãos de café e até uma caixa registradora. As possibilidades são infinitas. Podemos deixar a nossa criatividade correr solta e dar vida ao nosso café em miniatura. E a melhor parte é que podemos mudar as coisas sempre que quisermos. Podemos reorganizar o mobiliário e criar novas cenas. Essa é a beleza das casas de bonecas. Permitem-nos explorar e criar constantemente diferentes mini-mundos. É um passatempo maravilhoso que traz à tona a nossa imaginação e atenção aos detalhes. Além disso, é uma ótima maneira de relaxar e descontrair. Absolutamente. É uma atividade calmante e gratificante que nos permite escapar para um mundo de miniaturas. Mal posso esperar para começar a trabalhar no nosso café da casa de bonecas. Vai ser uma bela adição à nossa coleção. Também estou ansioso por isso, Ana. Vamos reunir todos os materiais de que precisamos e dar vida ao nosso café em miniatura. Concordado. Vai ser um projeto divertido e criativo. Já consigo imaginar os sorrisos nos nossos rostos quando está completo. Não podia estar mais de acordo, Ana. Os nossos residentes de casas de bonecas terão um deleite com o seu próprio café. Lição 17. Explorando o novo bairro. Olá. Já teve a oportunidade de explorar o nosso novo bairro? Há tantos lugares interessantes para descobrir. Sim, tenho andado a passear pela zona. É bastante charmoso, com lojas únicas e belos parques. É ótimo ouvir isso. Estou animado para explorá-lo em conjunto. Por onde devemos começar? Que tal começarmos com o parque local? Ouvi dizer que tem belos trilhos para caminhadas e um pequeno lago. Excelente ideia. Será uma forma refrescante de desfrutar da natureza e fazer algum exercício ao mesmo tempo. Definitivamente. Além disso, podemos conhecer alguns dos nossos novos vizinhos que também podem estar a aproveitar o parque. Isso é um bom ponto. Conectar-nos com os nossos vizinhos vai ajudar-nos a sentir-nos mais em casa na comunidade. Depois do parque, podemos verificar o café nas proximidades. Ouvi dizer que servem deliciosos pastéis. Parece um plano. Explorar o bairro não estaria completo sem encontrar um local acolhedor para café e guloseimas. E é uma ótima oportunidade para apoiar as empresas locais e ter um gostinho dos sabores da comunidade. Absolutamente. É importante mergulharmos na cultura local e abraçar as ofertas únicas. Também reparei numa livraria ao virar da esquina. Pode valer a pena uma visita para os amantes de livros como nós. Não podia estar mais de acordo. As livrarias têm uma forma de nos transportar para diferentes mundos e expandir o nosso conhecimento.
E quem sabe podemos encontrar uma joia escondida ou um clube do livro onde podemos encontrar outros entusiastas do livro. Isso seria fantástico. Construir ligações e amizades dentro da comunidade é algo que devemos priorizar. Por falar em ligações, vi um centro comunitário nas proximidades. Organizam frequentemente eventos e workshops. Deveríamos verificar o seu calendário. É uma ideia brilhante. Envolver-se em atividades comunitárias nos ajudará a conhecer pessoas que compartilham interesses semelhantes. É tudo uma questão de construir um sentimento de pertença e fomentar um forte vínculo comunitário. Absolutamente. O nosso novo bairro tem tanto para oferecer, e cabe a nós aproveitar estas oportunidades. Estou animado para mergulhar e explorar tudo o que este bairro tem reservado para nós. Eu também, Ana. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui e criar memórias duradouras na nossa nova comunidade. Juntos, descobriremos joias escondidas, conheceremos pessoas maravilhosas e faremos com que este bairro se sinta em casa. Não poderia ter dito melhor. Um novo começo e aventuras intermináveis no nosso novo bairro.